Olá, gente, bem-vindo aos nossos treinamentos para a liderança de célula. E hoje eu quero falar de um tema muito interessante. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Em Mateus capítulo 5, versos 16, diz o seguinte: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Bom, por que aceitar a mediocridade se podemos fazer coisas grandes? Por que viver uma vida sem relevância se podemos ser grandes? Por que morrer na insignificância se podemos escrever uma linda história de vida? Infelizmente, há muitas pessoas vivendo uma vida pequena porque não entenderam as grandezas de Deus. Mas eu quero explorar com você aqui algumas pessoas ao longo da história bíblica que foram homens e mulheres que realizaram uma grande obra para Deus. Na verdade, Deus usou pessoas simples e fez da vida delas uma grande história. O primeiro que eu quero comentar com você aqui é Abraão. Abraão fez uma grande obra para Deus. Ele obedeceu o chamado de Deus para a sua vida e saiu da casa de seus pais para peregrinar na terra, sendo apenas guiado por Deus. Se ele não tivesse feito isso, ele jamais teria sido conhecido no mundo como o pai da fé. Então, obedecer pode nos ajudar a escrever uma linda história de vida. Abraão se tornou o pai das 3 maiores religiões do mundo inteiro, porque ele foi capaz de obedecer um chamado de Deus. E você, tem obedecido ao chamado de Deus para a sua vida? Segundo, nós temos Moisés. Moisés também fez uma grande obra para Deus. Ele foi desafiado por Deus para entrar no Egito e resgatar o povo de Israel das mãos de Faraó. Apesar dele ser gago, ele enfrentou suas limitações e tirou o povo de Deus com mão forte da escravidão. A coragem pode nos ajudar a escrever uma linda história de vida. Você está tendo coragem para encarar suas limitações, os problemas de vida que lhe cercam, as dificuldades que você tem na sua célula, Porque dificuldades e problemas sempre vão surgir na caminhada da nossa vida. Mas é a coragem para tomar atitudes coerentes que fazem toda a diferença. Outro personagem bíblico que é um exemplo para nós é Josué. E Josué também fez uma grande obra para Deus. Josué enfrentou diversos tipos de guerras e situações de desafios, mas de maneira sábia e estratégica, ele conquistou boa parte da terra de Canaã para os israelitas. Quando somos pessoas de estratégias, podemos escrever uma linda história de vida. Talvez um dos maiores problemas que algumas pessoas têm nas suas vidas é que não são estratégicas. Até possuem coragem, são pessoas obedientes, mas não têm estratégia, não têm sabedoria na técnica correta para lidar com certos problemas. Outro também foi Samuel. Ele também fez uma grande obra para Deus. Samuel foi um profeta que soube governar o povo de Israel até o período da monarquia. Foi ele que ungiu e introduziu Saul e Davi para governarem o povo em seu lugar. Aquele que sabe abrir caminho para as novas gerações terá uma história brilhante na caminhada da sua vida, neste mundo, na verdade. Então, olha só, Samuel, ele preparou Davi, ele preparou o caminho para a monarquia, ele preparou uma nova história para o povo de Israel. Então, a grande questão é, você tem preparado as outras gerações? Você tem discipulado pessoas? Você tem levado o evangelho ao coração de outras pessoas? Porque é nisso que se consiste a missão do cristão, de ir e pregar as boas novas, de discipular pessoas, de treinar outras gerações para que também elas recebam a salvação nas suas vidas. Quem faz isso com excelência marca a sua vida na história da humanidade. Outro também que foi muito importante foi José, porque José também fez uma grande obra para Deus. José, apesar
de todo o seu sofrimento, ele acreditou em valores e princípios de Deus. Ele pagou um alto preço para vivê-los, mas no devido tempo o Senhor o honrou. Nossos altos valores nos ajudam a escrever uma nova história de vida. Então, você não sai perdendo quando decide ser um cristão, quando você decide amar a Deus acima de todas as coisas, quando você decide viver uma vida íntegra diante do Senhor. Porque o Senhor, no devido tempo, vai honrar aqueles que têm uma vida íntegra, que têm uma vida digna. O Senhor vai abençoar aqueles que levam a sério os princípios e valores do Evangelho. José viveu, não negou princípios e valores importantes e foi elevado a governador. E quando a peste, a fome surgiu no mundo, ele foi capaz de salvar Israel das consequências malignas que estavam acontecendo no mundo lá fora, tá bom? E por último, os discípulos fizeram uma grande obra para Deus. Quando aceitamos o grande desafio da comissão de Cristo, vidas são tocadas, famílias são tocadas, bairros são tocados e cidades são tocadas. Os discípulos viveram uma vida relevante e extraordinária, apesar das muitas lutas. Ninguém vive uma vida qualquer por pregar o Evangelho. A vida toma dimensões significativas. Os discípulos levaram a sério a missão de pregar o Evangelho em todos os lugares do mundo. De casa em casa, no templo, pregando para um, pregando para outro. Eles fizeram a obra de Deus. E até hoje, o que eles fizeram toca as nossas vidas. Então, você não veio a esta vida para viver uma vida cristã qualquer. Deus quer usar os seus talentos, seus dons, sua inteligência para uma grande obra. A questão é, você tem disponibilidade para isso? Porque aquele que tem disponibilidade, Deus usa de maneira extraordinária. Ok? Que Deus abençoe você. Até o próximo treinamento.